Essa palavra, louvado seja o poderoso nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus de hoje está em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Amém? Deus é bom em todo tempo e o tempo todo. Assim diz a palavra de Deus em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A palavra que eu tenho para passar para você hoje é que você tenha cuidado com o que fala, porque tudo o que você está falando pode abrir portas do mundo espiritual. E por isso eu quero perguntar para você hoje, você já parou para pensar que as suas palavras elas não são apenas sons, elas são realidades espirituais sendo liberadas? Exatamente. O que nós falamos pode trazer bênção ou maldição, pode trazer vida ou destruição. E o diabo, meus irmãos, ele não pode tocar na vida de um cristão que está em consagração, que está em santidade. Mas ele aguarda permissão. E nós podemos abrir portas para ele quando nós falamos determinadas palavras, liberamos determinadas palavras. E hoje nós vamos entender o impacto das palavras e como fechar todas as brechas espirituais abertas pela nossa língua. Amém? Vamos lá então? Então, irmãos, palavras, elas revelam o que está no seu coração. Assim diz Lucas 6,45. Lucas 6,45 fala que o que a boca fala é o que há em abundância no nosso coração. Então, suas palavras, elas são o reflexo do seu interior. E o que você tem falado diariamente? Que tipo de palavra você tem liberado? São reclamações? São maldições? São palavrões? Isso revela que há algo dentro de você que precisa ser mudado. Quando nós estamos com o nosso coração cheio de coisas que o mundo traz, nós precisamos liberar essas palavras. Mas como fazer isso, pastor, sem pecar? Como fazer isso sem trazer consequências espirituais? Sabe, irmãos, a palavra de Deus é a única forma que há de nós limparmos o nosso coração. Porque a própria palavra diz que a língua está cheia de murmuração e negatividade. E isso sempre irá mostrar o que o nosso coração possui. E principalmente vai demonstrar que não há alinhamento com Deus. Então, se nós queremos mudar a nossa fala, primeiro nós precisamos deixar Deus transformar o nosso coração. E segundo ponto muito importante que eu preciso dizer para você, agora aprofundando um pouco mais sobre essa palavra, é o que está em Efésios 4:29. Em Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que se for de boa para edificação. Mas só o que for boa para edificação. Então, meus amados, existe um grande perigo no mundo espiritual para aqueles que verbalizam palavrões. Cada palavrão, irmãos, você sabia que cada palavrão que ele é liberado tem um espírito maligno que é o seu tutor, que é o responsável por ele? Sabe, o inimigo, o diabo, ele precisa de uma legalidade para agir. E os palavrões são um convite espiritual para que eles possam agir na nossa vida, na vida daquele que verbaliza. Os espíritos malignos precisam de uma legalidade, de uma oportunidade, para que eles possam atacar, avançar. Então, meus amados, maldição não é só xingar alguém, mas também murmurar, declarar derrota sobre a sua própria vida, sobre a vida de alguém, amaldiçoar o futuro de alguém, como acontece muito com pais, que muitas vezes, de maneira nécia, amaldiçoam o filho, dizendo para o filho: esse não vai servir para nada, esse não vai dar para nada, esse não é inteligente, esse não consegue, esse é muito pequeno, esse é isso, esse é aquilo.
Então essas maldições dão legalidade para que o espírito maligno possa agir na vida daquele na qual a palavra foi direcionada. Por exemplo, Pedro, quando ele negou Jesus, ele estava amaldiçoando a si mesmo. Em Mateus 26, Pedro, ao negar Jesus, ele falou palavrões de maldição. E imediatamente o diabo ganhou poder sobre a vida dele. Tanto que as consequências daquela maldição de negar a Jesus o levou de volta para o início da trajetória com Jesus. Ele regrediu 3 anos. Como assim, pastor? Sim, a palavra de Deus diz que ele voltou a pescar novamente. Ou seja, lá no começo do caminho, onde Jesus havia pego Pedro. Pedro, quando Jesus o conheceu, estava pescando. E quando ele libera aquelas palavras de maldição, 3 palavras de maldição, uma palavra para cada ano em que ele havia caminhado com Jesus. Veja que poderoso isso. Então, palavras erradas, elas trazem cadeias espirituais. Quando você libera a palavra, eu não consigo, eu não posso, eu sou pequeno, eu sou insignificante, eu sou o pó, eu sou aquele que não pode. Quando você está dizendo isso, quando você está liberando isso, você está liberando o retrocesso. O mundo espiritual, ele possui a habilidade de fazer, gerar aquilo que não existe, levar à existência aquilo que não existe. Então, tudo que você libera com a sua boca, o mundo espiritual está captando, é um grande útero que faz nascer aquilo que nós cremos. Então, meus amados, o mundo espiritual ele é muito rápido. Cada palavra que você libera gera uma ação. Sabe, João 10,10 diz que o ladrão ele vem apenas para roubar, matar e destruir. E você sabia que o mundo espiritual ele reage rapidamente ao que nós falamos? É muito rápido, irmãos. Não como um carro a 100, 200, 1000 quilômetros por hora, mas muito mais rápido que isso. Então, se você libera a palavra de ódio, rapidamente vai surgir um sentimento ruim ao seu redor. Alguém à sua volta vai ser usado naquele sentimento ruim. Porque o ódio, ele também tem um tutor, um demônio que age com ódio. Então, se você fala palavras de bênçãos, imediatamente os anjos de Deus, que são os tutores das palavras de bênçãos, eles irão se mover para cumprir essa palavra. Você entende isso? Então diga, eu sou próspero, eu sou bom, eu conquisto, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sou grande, eu conquistarei, eu romperei, eu serei próspero nessa terra, serei um homem muito grande nessa terra, muitas almas vencerei e ganharei para Jesus. Então, amados, entenda. Mas, pastor, há um exemplo na palavra, na Bíblia, que você está dizendo isso? Existe. Você lembra dos espias lá em Números 14? Sim, os espias que foram enviados a Canaã para observar a terra prometida. Veja que os espias, quando eles voltam, foram enviados 12, mas dos 12, 10 deles voltaram com palavras de maldição. Eles disseram a si mesmos que eles eram menores do que gafanhotos, que aquela terra era tremenda, que aquela terra era grande, mas era cheia de gigantes, iriam destruí-los. Sabe, os espias, eles falaram negativamente. E quando eles falaram negativamente, eles não entraram na terra prometida. Tudo quanto eles falaram e como eles falaram aconteceu. Então, se a terra prometida pode ser perdida pelas palavras erradas, imagine o que está acontecendo na sua vida por aquilo que você tem falado. Pastor, agora eu fiquei impactado. Calma, fique em paz. Pastor, mas como que eu faço para quebrar essas palavras negativas? Como eu faço para cancelar essa legalidade
que eu mesmo dei ao inimigo. Em 2 Coríntios 10, no verso 4 e 5, diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, o arrependimento genuíno, como diz lá em 1 João 1, ou seja, confessar os nossos erros, os nossos pecados e pedir perdão, é o primeiro passo. Segundo, que fala lá em Romanos 12:2, renovação da nossa mente. Substituir, ou seja, substituir as palavras erradas por palavras de fé. Veja que quando Jesus resgata Pedro das margens do rio, ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu lhe amo. Ele pergunta de novo: mas Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu lhe amo. Pedro, tu me amas? Senhor, mas eu lhe amo, o Senhor sabe que eu lhe amo. Pedro não estava entendendo que Jesus estava cancelando as 3 palavras de negação por 3 palavras de amor. Estava anulando o decreto do mundo espiritual, cuja própria boca de Pedro havia verbalizado. E o terceiro passo para você cancelar aquilo que foi liberado no mundo espiritual é uma oração declarando a verdade. Como assim, pastor? Sim, a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então essa palavra confessando Jesus, que ele é o verdadeiro alfa, o ômega, o único Deus, o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e declarando que sob esse nome toda palavra é quebrada, toda maldição verbal proferida no passado, ela é lançada por terra, tudo isso irá desaparecer. Então, meus amados, hoje, eu quero dizer para você hoje, a sua boca, ela pode ser uma fonte de vida ou de morte, para você mesmo ou para outras pessoas. É uma grande metralhadora, dependendo do lugar para onde você aponta. E se você não tem raciocínio ou maturidade necessária para entender aquilo que está no mundo espiritual, você pode alvejar a si mesmo. Lembra-se daquele provérbio popular que fala que deu um tiro no pé? Exatamente isso. Então, meu amado, minha querida, o que você fala está criando realidade espiritual ao seu redor. O que você verbaliza está trazendo a existência na sua vida aquilo que você falou. E sabe, o inimigo, ele está à sua volta, à nossa volta, como o leão que ruge ao nosso derredor. Esperando o quê? Uma oportunidade. Significa dizer que ele é oportunista. E ele não pode agir sem permissão. Mas as palavras erradas, elas darão legalidade a ele. Então hoje, meu amado, minha querida, hoje é o dia de fechar essas portas, de liberar a palavra de vida, de liberar a palavra de bênção sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! Então, se você crê nisso, e você aceita que eu ore por você, deixa eu cancelar tudo aquilo que foi falado por você mesmo e por pessoas ao seu redor. Curva a sua fronte. Pai eterno e Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, eu reconheço, Pai, que muitas vezes eu usei, e meus irmãos também aqui usaram a boca de forma errada. Pedimos perdão por cada palavra maldita, por cada palavra nécia, por cada palavra equivocada, falada no calor da emoção, na raiva, no ódio, ou por vingança, por cada murmuração, por cada palavra torpe pronunciada por nós. Em nome de Jesus, Pai, eu cancelo toda a legalidade que o inimigo ganhou, recebeu, sobre as minhas palavras e as palavras dos meus irmãos que aqui se encontram através de cada verso, que cada frase, cada palavra lançada. Nós agora renunciamos a todo espírito maligno,
refutamos, renunciamos e rejeitamos todo o espírito maligno que encontrou espaço em minha vida, em nossa vida, por meio das palavras liberadas por nós ou por outras pessoas. Senhor, eu expulso agora, na autoridade do poderoso nome de Jesus, todo espírito de maldição, confusão, destruição, ódio, ira, raiva, vingança, maledicência, tudo que tem atraído coisas para a casa dos meus irmãos ou para minha casa. Pelo sangue de Jesus, eu declaro que sou purificado e que meus irmãos são purificados. E a minha boca, a nossa boca, será um canal de vida, um canal de bênção, um canal de abençoamento de outras pessoas. Senhor, toca nos nossos lábios e nos ensinas a falar palavras de bênção, que o nosso coração seja inundado pelas maravilhas da tua palavra. E a partir de hoje, a nossa boca será cheia da tua verdade e do teu amor. Eu declaro que toda maldição está quebrada e em minha vida, em nossa vida, será um testemunho do teu poder, da tua misericórdia e do teu amor. Pai, nós rejeitamos todas as palavras malditas que lançamos sobre nós mesmos e sobre outros e proclamamos que o Filho de Deus, o Cristo vivo, Jesus, o Nazareno, Yeshua HaMashiach, que toda prisão espiritual sobre a nossa vida seja cancelada, quebrada, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meu amado. Aleluia. Deixa eu lançar um desafio aqui, então, antes de encerrar essa live e orar por você. E lançar Deixa eu fazer um desafio com você. Você consegue ficar 7 dias, sem falar uma palavra negativa ou um palavrão? Que nesses 7 dias você substitua cada palavra, cada reclamação por um agradecimento. Profetize palavras de bênção, de criação sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus irmãos, sobre os seus pais, pastores e mestres. Faça isso 7 dias. Policie-se em tudo aquilo quanto você vai fazer e quanto você vai falar. Amém? Estenda as suas mãos para cá, deixa eu abençoar você. Pai eterno e Deus amado, eu abençoo esse homem, essa mulher, eu abençoo essa criança, eu abençoo cada um deles, que a tua graça, o teu poder e as tuas maravilhas estejam sobre eles. Pai, toca também no rosto dessa pessoa que está com coriza, com coceira no nariz. O Senhor me mostra desde o começo da live. Que isso passe, Senhor. Que desapareça agora. Essa pessoa que está com azia, com uma queimação no estômago, receba a cura também agora. Em nome de Jesus. Você também é uma pessoa que está com dor no calcanhar direito, bateu o pé. Não sei se é você que está aqui ou alguém que está na sua casa com o pé machucado. Receba a cura agora também, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Amém, minha querida? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. E não se esqueça, curta, comenta e compartilha. Pastor Alexandre Meneghini, servindo a mesa.